Graça e paz. Pode se assentar, meu amado. Glória a Deus. Só uma explicação sobre a questão do acampamento, que havia feito um valor e agora passou outro, né? É que houve um contratempo no meio tempo aí do... Na verdade foi quase agora, nas últimas horas, né? O que seria praticamente grátis, o clube, né? Foi cobrado uma taxa nossa, né? Por pessoa. Então nós tivemos que dar uma aumentadinha no valor devido a essa taxa, né? Porque o dinheiro que a gente ia receber praticamente ia ser para o alimento, né? Que a gente ia adquirir a nossa parte, porque o pessoal de Belo Horizonte está trazendo uma parte e a gente ia ficar com uma outra parte. Mas devido a esse valor ter sido cobrado, nós precisamos ter dado uma aumentada, né? No valor de... era 50, foi para 75. Mas eu quero que todo mundo se esforce para ir, meu amado. Você tem até 8 de fevereiro, né? Então eu quero que você dê uma esforçadinha. Eu sei que, né, falar, poxa, pagar de novo, acabei de vir aí, né? Mas vai valer a pena, porque nós vamos ter um encontro com o pessoal também de Belo Horizonte. E você vai conhecer bastante pessoal lá de Belo Horizonte. Vai ser uma benção. O pastor Luiz vai estar com a gente, né? Então, vai ser dias assim muito gostosos, como tem sido quando nós nos reunimos, não é verdade? Da mesma maneira que foi lá no acampamento de fim de ano. Então, este ano nós planejamos, né, desde o ano passado, esse acampamento com a igreja de Belo Horizonte. A gente não divulgou antes, porque estava em meio à conferência, depois veio o acampamento, né? Então, tem muita gente que nem ainda estava perguntando se ia ter ou não, né? Então, o acampamento de carnaval vai ter, e a gente está fazendo um projeto do ano que vem, né? Ter de novo, mas num lugar mais sossegado, né? E com mais tempo para a gente poder fazer a coisa bem mais organizada. Amém? Mas nós estamos lutando para fazer a coisa o mais organizado possível. Tá bom? Então não deixe de comparecer não, meu amado. Vamos, faça um esforçozinho aí, né? Tem a maquininha aí, né? Apesar daquilo que foi falado na Assembleia, né? De pagar em algumas parcelas, a gente acaba tendo, a igreja acaba tendo um certo prejuízo, né? Mas a gente quer facilitar para todo mundo. Amém? Então você pode ir lá falar com a Cíntia, né? Paga em 2 vezes, né? E a gente dá um jeito aí para que todos possam ir, para que a gente possa estar junto lá. Amém? No decorrer da semana nós vamos avisar algumas coisas, né? Porque aí a gente ainda está vendo quantos vão vir realmente lá de Belo Horizonte, né? Essa semana eles já vão definir. Aí assim que eles definirem, nós vamos fazer um planejamento para que dê tudo certo lá. Amém? Glória a Deus. Tá bom? Amém? Está quente, né? Então não tem nem força de falar. Eu então nem se fala, né? Acabei nem podendo ficar lá no chá do meu neto, né? Que eu passei muito mal. Estava bastante mal mesmo. Desde ontem, né? Eu estava muito ruim mesmo. Mas graças a Deus deu uma descansada e dá para aguentar. E a gente vai indo aí, né? Os janeiros, né? Janeiro vai passando e as coisas vão ficando desse jeito, né? A pilha já não é tão boa como antes, mesmo que recarregue. Amém? Então, meu amado, nós vamos continuar nossa trajetória aí, né? Dos ensinamentos da palavra de Deus. Então nós vimos, eu não sei se você tem notado, a gente tem, pelo menos da minha parte,
eu tenho trazido palavras para que você já vá fazendo o planejamento da sua vida, né? Se você notou as palavras pelo qual eu venho trazendo, são palavras já para você trazer o planejamento da sua vida, principalmente espiritual, né? Porque as outras áreas, você sabe aonde você precisa planejar, precisa pôr em prática aí a situação. Mas a vida espiritual a gente tenta passar por aqui, de maneira que você vai pegando parte por parte e vai colocando ela dentro dos trilhos, né, como dizem aí, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais sadia, um pouco mais segura, um pouco mais aprumada, principalmente nessa área, né, que é tão conturbada, não é verdade? É tanta indefinições, é tantas incertezas, é tanta confusão, né? Que a gente às vezes embaralha tudo, enrosca tudo, e deixamos coisas para trás, ficamos despercebidos em tantas coisas e acabamos não só perdendo a oportunidade de ganhar, mas às vezes até cometendo atos errados por causa disso. De ficarmos às vezes voados, né, perdidos, né, sem seguir realmente a linha ou o traçado que nós devemos seguir, principalmente na vida espiritual. Porque é bem certo, né, meu amado, que todas as vezes que nós desalinhemos as nossas vidas da presença de Deus, a nossa vida ela dá uma balançada, não é verdade? E o exemplo nós não vemos só na Bíblia, mas vemos no dia a dia aí de muitos, né, que estão enfraquecendo, estão caindo, estão pecando, literalmente, né, estão pecando, porque às vezes ficam despercebidos, não mantém uma linha, um padrão, isso não planeja e entra dentro do planejamento e mantém-se ali, né, mas vai se perdendo no caminhar da vida, né, ou dos dias, e acaba ficando distraído, despercebido, né? Aí perde todo o ritmo, né? Tem gente aí que ele vem na igreja esporadicamente, né? Não é que a gente obriga você a vir na igreja, é porque é uma necessidade do crente, como é uma necessidade física de cada um de nós, comermos todos os dias. Você imagine, se você vem no culto só de domingo, e você falha um domingo, quantos dias você fica sem vir na igreja? Quanto? 15 dias. 15 dias. E se de repente acontece alguma coisa, você não pode vir no outro. Você fica quase um mês sem aparecer na igreja. No mundo conturbado, no mundo que nós vivemos, é muito perigoso essa distância, esse descompasso, essa fuga, essa distância que nós damos, não é verdade? A gente já tem uma certa distância de cultos, né? Você para no domingo, você só vai ter culto na quinta. Ainda que tem células, né? Mas alguns não podem ir em célula. Ele só vai na célula, às vezes, no sábado. Quem estuda, né? Quem trabalha, faz faculdade, a semana fica muito curta. E quando você deixa de participar de um culto, você prolonga essa distância de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Palavra, livramento, cura, bênção, a comunhão, que é muito importante, não é verdade? Ainda que a gente rejeita isso, às vezes, muitas vezes, né, nós colocamos isso de lado, mas a importância da comunhão, de estar junto no mundo espiritual. No mundo lá fora, a individualidade é muito grande.
E é até uma regra, né? Que até dizem um ditado, antes só do que mal acompanhado. Né? E tem tanta gente vivendo isolado nesse mundo aí. Tem gente que não quer nem mais constituir família, porque ele aprendeu a viver sozinho e prefere viver sozinho. Entre aspas, não é verdade? Mas a gente sabe, biblicamente, espiritualmente, que essa não é a vida que Deus deu para cada um de nós. E para mim e para você, suportar e vencer e continuar andando, é necessário nós estarmos assim, ó, mano. Por mais que pareça estranho, por mais que pareça incômodo, por mais que pareça tantas coisas que alguns colocam em pauta, o não estar em comunhão. Porque, por incrível que pareça, com todo o amor que Deus promove e prega para que nós vivemos, ainda tem gente nas igrejas que prefere viver uma vida individual. Não fala, não cumprimenta, ele vem, senta, levanta e vai embora. É incrível. E isso, meu amado, e ele não participa de nada, a igreja promove um monte de coisa, não quero saber. Ele vive como uma vida individualista. Tipo assim, é eu e Deus só. Só que para ele ouvir a palavra, ele tinha que estar no culto. Então não é meio ele e Deus, na verdade, ele precisa de alguém. Como eu já falei aqui, né? Então viver, e na própria Assembleia, nós falamos sobre a questão da união. Eu não sei se você veio na Assembleia, né? Que nós tivemos sexta-feira. Foi falado sobre isso, sobre a união, a questão da união. E nós precisamos, este ano, colocar isso na cabeça, meu irmão. Que nós precisamos andar unido e viver dentro daquilo que a igreja está promovendo, porque o que a gente promove, tudo é para o crescimento da igreja e da nossa comunhão. Eu creio que nada que nós promovemos aqui, não só como igreja, mas até como grupos individuais, nós não promovemos coisas para espalhar ninguém. Na verdade, muito pelo contrário, nós até abrimos espaços, fazemos de tudo para que nós possamos estar todos juntos, todos. Né? Tentamos fazer de tudo. E quando a gente começa a ficar distante do trabalhar da igreja, a gente perde a essência do que está acontecendo na igreja. Você passa a não viver a igreja. Você é membro, tudo bem, se toma ceia, mas você não compartilha. Né? Não compartilha. E quando a gente começa a deixar de viver essa caminhada da igreja, a gente corre um risco muito grande, meu amado, porque a gente vai perdendo o vínculo. Né? Vai perdendo a essência de estar ali junto. E a Bíblia, a gente lendo a Bíblia, Deus nos deu uma palavra sobre exatamente essa distração. Quando a gente começa a achar que está tudo certo e começa a pensar em outra coisa. E achar que está na hora de folgar, está na hora de ficar mais tranquilo. Na verdade, meu amado, eu quero dizer só um alerta para a igreja. A igreja, ela está continuamente em guerra. Você pode ter tido ou estar tendo momentos de tranquilidade. Mas pela palavra, a palavra nos mostra que a nossa vida, ela é uma contínua luta, principalmente nesta área. Você pode estar bem socialmente, você pode estar bem financeiramente, você pode estar sem luta nessa área, você pode estar sem luta fisicamente, né? Não está doente, não está passando por nenhuma situação, você está tranquilo. Então, por uma visão humana, você está em paz, não é verdade? Mas a questão é a vida espiritual, e a palavra diz que há uma contínua batalha entre a carne e o espírito. A palavra diz que no mundo teremos aflição, a palavra diz que o nosso inimigo, ele
permanece nos perseguindo quando a palavra diz que ele está ao nosso derredor. Meu amado, isso não é hoje, semana que vem, o ano que vem. Você pensa que o inimigo, esse nosso inimigo, ele dá uma folga. Ele fala, não, cansei, vou parar um pouquinho, porque não aguento mais, vou tirar umas férias. Ele não faz isso. A Bíblia diz que ele é continuamente, meu amado, continuamente. Ele é tão audacioso que a Bíblia relata lá em Mateus, logo no início, a tentação dele sobre Cristo. Não é? E não parou por aí, não é verdade? Ele não continuou fazendo a sua obra, não continuou mexendo no coração dos homens para se levantarem contra Cristo, não entrou no coração de Judas Iscariote para envenenar os que estavam com Cristo. Ele não para, meu amado. Por isso que nós temos que estar atento e viver cada dia aquilo que a igreja está vivendo. E não ficar despercebido achando que está tudo certo, porque nós tivemos algumas vitórias. Não é? Podemos ter vitória nas batalhas, mas a guerra ainda está em plena situação. Porque a nossa vitória total e plenamente, meu amado, é só lá na glória. Enquanto tivermos aqui, a Bíblia é bem clara, vamos ter aflições. E aflições, meu amado, é todo tipo de situações. Porque o nosso inimigo, o verdadeiro inimigo, ele não para, meu amado. Ele continua constantemente nos atacar. E um ponto que ele nos ataca é exatamente aquilo que a Bíblia fala, na carne, meu irmão. Ele vai te tentar toda vez na carne. E o que tem crente caindo, não é carne no sentido de cair no pecado, de algum pecado assim, de adultério. É fraqueza da carne mesmo. É a última obra que vai acontecer no mundo, que é a apostasia. Certo? É o homem se afastar de Deus totalmente. É a grande catada do inimigo, é fazer com que o homem pare de acreditar nas coisas de Deus. E está cheio de crente, meu amado, parando de dizer que acredita em Deus. E está vivendo no mundo. Está cheio de crente que na igreja ele vive uma vida carnal. Ele não tem nada a ver com Deus. Ele só frequenta. É um frequentador. Ele está totalmente desligado do que está acontecendo, totalmente afastado do que está acontecendo. Lá fora ele participa de tudo. Ele é assíduo nas redes sociais, ele sabe de tudo que está acontecendo. Mas na igreja ele é totalmente neutro, não sabe de nada. E vive uma vida de vaidade, uma vida de ego, uma vida na carnalidade, não tem nada de espiritual. E isso, meu amado, é a falta de ter uma vida, porque vida com Deus, meu amado, não é só você estar lá na sua casa. Não, eu tenho, pastor, uma vida, eu não estou questionando isso. Eu estou questionando a sua permanência com Ele. E você viver intensamente aquilo que a igreja está vivendo. Porque, pastor, mas não estou dizendo que você tem que participar, tudo que tem que participar na igreja tem que pagar. Amado, a gente faz tanta coisa, né? Que não nos leva a nada. E todo esse meu tempo que eu tenho na igreja, na obra de Deus, eu venho aprendendo que, eu não sei se é porque a gente já vai chegando a uma certa idade, né? E a gente vai aquietando em muitas coisas, né? Mas eu acho que isso a gente adquire um pouco de experiência, e essa experiência a gente procura passar. Meu amado, não vale a pena. Eu sei que é lógico que você pode ter seus momentos, família, eu até sou a favor disso,
família, passeio, tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que estar mais atento às coisas de Deus. Porque passeio e até mesmo família, namorado, namorada, tá? Vai tudo ficar. E se você não tomar cuidado, você fica junto. Tem gente que não gosta, né? Que fala sobre isso. Tem gente que não gosta, mas é uma realidade, meu amado, infelizmente. Abre sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre a situação de um rei. Mas antes de abrir no 11, vamos abrir no 11 mesmo. Pode pôr aqui, Binho, primeiro. Apaga essa luz aqui para ficar um pouquinho melhor. Senão o pessoal, de dia então é mais difícil. Queimou? Fica mais fácil, né, para que vocês olhem, né, o que a gente vai falar, né, e prestar mais atenção, porque aí tem gente que tem a mente fotográfica, né, ele olha e capta mais, na verdade. Tem aqueles que ouvem e conseguem guardar, mas tem aqueles que têm a mente fotográfica, né? Então aquilo que ele vê, ele consegue guardar mais do que aquilo que ele ouve. Então a gente resolveu escrever um pouco aí, né? Então, aprendendo com a queda de Davi. Todo mundo conhece o rei Davi, não é verdade? Sabe quem foi rei Davi, né? Então não precisa prolongar muito bem na história dele. Todo mundo sabe que ele foi um rei hiper abençoado, segundo o coração de Deus, fez um monte de coisa boa para Deus, um homem que Deus escolheu, né, entre todos os irmãos dele, estava lá esquecido, nem o pai dele quis saber dele, mas Deus tinha uma história para a vida de Davi. Mas Davi era homem comum, como qualquer um de nós. E a questão é exatamente nisso que nós estamos falando. Quando você está na presença de Deus, e você procura ficar na presença de Deus, você se esforça, as coisas vêm. Vem luta, vem dificuldade, mas você consegue vencer. Como Davi. Davi foi um rei hiper guerreiro, né? Havia guerra todo o tempo, né? Houve paz nos dias de Salomão, seu filho, porque Davi foi um rei guerreiro que batalhou muito, não é verdade? E a palavra diz ali, né? O primeiro passo para nós aprendermos aí, né, com a queda do rei Davi, acontece lá no 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, e diz: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Porque eu gravei aquilo lá, Davi ficou em Jerusalém. Aí diz ali, né, no verso 1 diz que Davi enviou Joabe com o exército à guerra, porém Davi ficou em casa, em Jerusalém. Nessa época, meu amado, os reis tinham o costume de ir à guerra com o seu povo, com os seus servos, por vários motivos, não é verdade? Porque era um feitio do rei mesmo, que ele era o comandante, e além disso ele incentivava a tropa, porque estava lá na frente, não é? E aí, se o rei está lá lutando, então eu vou lutar também, não é verdade? E além disso eles pegavam mais garra, porque o rei incentivava eles, não é verdade? Você já viu aqueles filmes de guerra aí, né? Esses filmes épicos, né? Quando o chefe, o guerreiro, ele vai, passa assim na tropa e fica dando aquele ânimo, aí depois ele dá aquele grito e ele é o primeiro que sai com o cavalo, aí os caras saem tudo louco também, porque eles pegam ânimo. Então naquela época era um costume o rei sair, né? Ir junto com o seu pessoal. Então você vai ver ali no versículo, capítulo 8, você abrir um pouquinho lá, rapidamente para a gente rever, fala sobre as guerras de Davi. Porque Deus havia prometido
essas vitórias em Davi, né? Deus havia prometido a ele edificar uma dinastia, né? Criar a partir de Davi um império, né? Um verdadeiro império, porque Davi era um homem segundo a vontade de Deus. E havia muitos inimigos de Israel, não é verdade? Havia muitos que se levantavam contra Israel, como até nos dias de hoje, não é verdade? Então Deus levantou Davi com todo o empenho de um guerreiro mesmo, de um rei guerreiro. E ele foi, lá no capítulo 8, ele vai citando algumas vitórias que ele teve, né? Ele, no capítulo 1 ali, no versículo 1 do 8, ele diz que ele derrotou os filisteus. Depois no 2, ele derrotou os moabitas. Aí ele vai indo, lá no 3, ele derrotou Hadadezer, né? Derrotou os assírios que tentaram ajudar o rei Hadadezer, não é verdade? E foi indo, e a fama dele foi crescendo muito, não é verdade? Porque ele era um cara, com Davi não tinha história. Vinha contra Israel, se levantava contra Israel, se levantava contra o povo de Deus, ele ia para cima mesmo e aniquilava. Ele não tinha dó, não. Ele pegava o seu exército, montava e dizia para o povo, vamos lá. E ele arrebentava mesmo e aniquilava, e com isso Davi cresceu muito. Ele cresceu em prosperidade, ele aumentou o território de Israel, certo? Ele cresceu em fama, e assim por diante. Lá no versículo 13 do capítulo 8 diz, assim Davi aumentou a sua fama, não é verdade? Então Davi ele foi crescendo, e todos começaram a temer Davi. Tanto que houve um tempo até que houve uma certa paz, né? E exatamente nesta época, Davi se levanta, como sempre, né? O povo se levantando, ele toma o pessoal lá, né? Os filhos de Amon se levantando da cidade de Rabá, para ir contra Israel. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa, vamos para a guerra. Só que dessa vez, acho que Davi já estava tranquilo, e estava dizendo, está tudo certo, está tudo legal, a coisa está tão fácil, que ele pegou e ficou em casa no dia dessa guerra, que não era costume, mas ele resolveu ficar. Talvez por achar que já estava tudo bem, já tinha ganhado um monte de guerra, já estava famoso. Só de pensar que o exército de Davi ia se levantar, o pessoal falou, opa, não vai dar certo. É o exército de Davi, é os homens de Davi, são os soldados de Davi. Eles não brincam, eles são realmente terríveis, esses homens de Davi. Então, só por isso, Davi achou que já estava tudo certo. Aí ele pega e toma a decisão de ficar em casa. E aí o que acontece com Davi aí, né? Esse porém na vida do Davi o levou à queda. O grande erro do rei Davi foi sair do compasso que estava andando a sua nação e especialmente o seu exército. Isso é, como é a frase, ande no compasso do seu exército. Por quê? Porque Davi estava tendo uma linha, né? E era não só uma linha de costume, mas era uma coisa que estava dando certo. E de repente Davi achou que deveria parar. E essa parada fez com que ele ficasse em casa. E essa parada causou uma situação muito grave para Davi, né? Esse achar que deveria parar um pouco, esse achar que, manda eles porque eu vou ficar em casa, acatou uma situação muito grave a Davi, que mostra exatamente, né, uma queda de Davi, e uma queda muito séria. Uma queda que durou muito tempo, uma queda que custou caro para Davi. A restauração não só da situação dele, mas até mesmo do seu reinado. O reinado de Davi foi ferido, foi machucado por causa dessa simples decisão, dele achar que vou ficar em casa.
porque parece que já está tudo certo, parece que a gente já está tudo bem. E isso, meu amado, é a sombra de muitos nós hoje. O acomodismo. E o acomodismo faz a gente sair do ritmo que às vezes a gente estava, e certamente, como Davi, era um ritmo que estava dando certo. Ele estava em guerra? Ora, nós não estamos diferente do que ele, não, meu amado. O nosso inimigo ainda está em pé. O nosso inimigo ainda continua ajuntando o seu exército para ir contra o exército de Deus, que somos nós. E se nós não ficarmos nesse compasso pelo qual Deus mandou, qual foi a ordem que Deus deu para Moisés no deserto com o seu povo? Moisés, não para, continua, Moisés, mantenha no ritmo, mantenha nessa pegada, vamos, vai, senão o deserto vai pegar vocês, senão o faraó vem e pega vocês. Mas o povo achava, não, vamos parar, vamos esperar, vamos descansar, já estamos longe, já saímos do Egito, para que continuar nessa loucura? Para que continuar nessa euforia? Não é uma questão de euforia, é uma questão de você saber controlar a sua pisada, não é? Como nós estamos no ano exatamente do planejamento, é isso. Aquilo que o exército estava fazendo, que estava tudo esquematizado, que estava tudo organizado, cada batalha que eles iam, Davi esquematizava, estava tudo planejado. Os homens de Davi sabiam cada gesto de Davi, eles sabiam o que Davi queria, para onde que eles tinham que ir, o que eles tinham que fazer, porque eles estavam tão acertados, tão planejados. Mas Davi achou que não precisava. E justamente Davi, aquele que era o responsável, aquele que dava até mesmo um incentivo para o povo. Meu amado, você talvez seja o incentivo de muitos aqui. Talvez o seu jeito de ser, a sua maneira de trabalhar, o seu modo de fazer as coisas, seja um incentivo de outros, para que eles continuem, para que eles perseverem. Né? Alguns já vieram e falaram para mim, pastor, você é um exemplo. Então, para mim, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que tentar fazer o máximo para que eu continue sendo isso. Porque alguém está caminhando, porque está vendo a minha caminhada. E assim é você, meu amado. Assim é a igreja de Deus. Alguém lá fora olha aqui para dentro, e quando ele vê a multidão, todo mundo, esse monte de gente, todo mundo, ele fala, nossa, aquela igreja tá bombando. Toda vez que eu passo, ela parece cada dia mais cheia. Então as pessoas começam a ser atraídas por esse mover, por esse caminhar, por essa explosão. Se nós pararmos, nos acomodarmos, porque estamos assim ou assado, o risco é muito grande, meu amado, de nós perdermos o compasso. E está cheio de crente perdendo o compasso, meu amado. Aqui, na igreja, eu não estou falando aí fora. Estou falando do que estão vivendo aqui. Tem muita gente perdendo o compasso da vida com Cristo, meu amado. Tem muita gente perdendo a visão real da igreja Vida com Cristo. Não que nós somos uma igreja especial, mas a visão pela qual nós estamos implantando, tem muita gente perdendo, meu irmão. E por perder esta visão, eles estão ficando em casa. Eles estão deixando de ir para a batalha. Eles estão deixando de enfrentar o inimigo. E com isso, eles estão começando a correr um risco de acontecer o que aconteceu com Davi. Então é muito perigoso, meu amado, você começar a entrar numa vida de acomodismo. Você começar a se acomodar. Achar que está tudo certo. Achar que até onde você chegou é o suficiente. Eu já me batizei, então agora eu não preciso mais nada, meu amado. Não é isso não, meu amado. Nós vimos aqui que Davi, no capítulo 11, que Davi precisou vencer guerra após guerra.
Porque os inimigos não paravam de querer combater. Meu amado, o inimigo não vai parar de te lutar, de lutar contra você. E você deve ser prova disso. Quantas tentações você tem passado, meu amado? Quantas vezes a tua carne tem tentado te enganar e te levar a fazer as coisas erradas? Quantos já caíram no engano da carne, na tentação da carne? Por quê? Porque já estavam acomodados, achavam que estavam certos. Quantos crentes estão se desviando? Por quê? Às vezes crente de 2, 3, 4, 5, até 10 anos de igreja simplesmente vão embora. Qual é o motivo, meu amado? O que levou esta pessoa a simplesmente parar de andar com a igreja? É isso, meu amado. Perdeu o compasso. Começou a se isolar. Começou a achar que estava bom. Começou já cheguei nessa posição. Eu já sou pastor. Então eu tenho que ficar em casa. Só chego lá na hora do culto, prego, vou embora para minha casa. Não, meu amado. A minha vida é muito mais pesada, né? Porque a palavra diz, não queira ser mestre, porque maior juízo será sobre vós. Então, minha amada, é muito difícil quando a gente começa a perder o compasso da caminhada cristã. Eu não estou nem falando da caminhada igreja, mas da caminhada cristã. E se a sua caminhada cristã está voltada para a sua vida aqui, meu amado, se você perder o compasso da igreja, você perde o compasso da sua vida cristã. E aí, ocorre isso daí, meu amado. O grande erro do rei Davi foi sair do compasso que estava andando a sua nação e especificamente o seu exército. Você sai do compasso da liderança, você sai do compasso do grupo que você está vivendo, né, lá na célula. Quanta gente não está frequentando célula, meu amado? Quanta gente aqui nunca veio perguntar sobre a célula? Você está fora do compasso, meu amado. Você não sabe o que está acontecendo. Porque muitas das coisas que acontecem na igreja está lá na célula. E se você não está vivendo isso, você está fora. Você está fora do compasso da igreja. E você corre um risco muito sério de perder o caminho da igreja. Passa o segundo, Binho, por favor. Segundo, em tempo de guerra, não se distraia, meu amado. Como a gente vê crente aí, né? Caçando mosca, caçando borboleta. Eu digo isso, meu amado, em decorrente aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vê de erro a igreja cometendo. Aquilo que é ensinado nas escrituras, nas aulas, em tudo, nas pregações, e as pessoas continuam cometendo. Nos aconselhamentos, meu amado, quantas vezes eu já aconselhei tantas pessoas aqui e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. E além disso, às vezes criticam os nossos conselhos. Só que quando mete a cara no poste, vem chorando, vem pedindo oração. Mas por quê? Começa a viver uma vida distraída em pleno tempo de guerra, meu amado. Pleno tempo de guerra. A gente confunde paz deste mundo, né, com a paz de Cristo. Ele mesmo diz, eu não vim dar a paz que esse mundo dá. Quer dizer, a paz que esse mundo dá é essa paz aí momentânea, meu amado. Que você está bem de dinheiro, você está bem, não é isso. Não é essa paz que Cristo veio dar, meu amado. A paz que Cristo veio dar a nós é a paz espiritual. É a paz de nós termos a certeza que a nossa vida está com Ele e com Ele nós vamos viver na glória. Essa é a paz espiritual. Porque, na verdade, nós não estamos em paz, nós estamos em plena guerra, meu amado. Mas tem muito crente que está voando aí, né? A gente brinca, a gente passeia, meu amado, mas tudo isso tem um jeito da gente se unir exatamente o quê? Para atrair você, para se envolver, para você não se perder no meio do caminho, não fraquejar.
encontrar talvez em alguém, no seu líder, num amigo mais íntimo que você tem aqui, um apoio nas horas de dificuldade, porque dificuldade todos nós passamos, mas você tem que estar junto, para que você possa visualizar alguém e dizer, poxa, eu vou me apoiar no meu irmão Antônio. Não é? Vou lá, vou estar com ele, pedir para ele orar para mim, ficar comigo, vou falar com o Enéas, vou falar com o Adriano, ou quem sabe qualquer um de vocês, mas você tem que estar aqui, meu amado. Agora, se você sai do compasso, toma uma distância e se distrai, no versículo 2, ele diz lá, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Veja o que nos diz o versículo 2. Onde estava Davi? Ele estava lá, como diz a palavra. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Meu amado, ele estava tão assim voado nas coisas que ele já começou a dormir até mais tarde. Não está parecendo você? Hã? Tá ou não? Dormir até mais tarde. Tem escola bíblica na igreja. Tem ou não tem? Tem gente que nunca veio na escola bíblica. E a escola bíblica nós temos faz ano. Tem gente, tem irmão aqui que está fazendo a segunda vez a escola bíblica, só para não deixar de vir de manhã para a igreja. Eu conheço pessoas assim. Que já recebeu o certificado, não precisava mais. Mas não, eu vou fazer de novo, pastor, porque eu não aguento ficar em casa. Está aí. E Davi estava um exemplo de Davi aí. Estava dormindo. Onde você está, meu amado? Nas manhãs de domingo. Ah, pastor, eu trabalho a semana toda. Você está em guerra, meu amado. Em tempo de guerra não dá para dormir, não. Não dá para dormir, não. Você entendeu? Já começou errado aqui. Enquanto o exército estava na batalha, guerreando, à tarde, né? O que o rei estava fazendo? Que era, na verdade, costume dele estar lá. Ele estava dormindo. Dormindo, meu amado. Ninguém deveria estar dormindo em tempo de guerra. Ninguém, meu amado. E o dormindo aí não é só a questão de você estar no seu leito, lá na sua cama. É dormindo mesmo, sabe? Distraído. Tem gente que vem na igreja, mas se você perguntar o que aconteceu na igreja, ele não sabe. Ele é totalmente distraído, totalmente alheio ao culto. Ele só está sentado aí, mas a sua mente, seu coração está longe. Tem gente dentro da igreja, fica olhando mensagem no celular. Deixa o celular ligado, fica olhando mensagem por debaixo de banco. Como que se daqui a gente não visse. Essa é a qualidade de crente que você é. Essa é a posição de crente que você está. Aí depois a coisa acontece, aí chora. Mas por que você chora? Está aí, meu amado. Você está dormindo espiritualmente. Você entendeu? O que Paulo falou aos Coríntios? Por isso que há entre vós muitos que estão enfermos, doentes e dormindo. E qual era a qualidade da igreja de Coríntios, meu amado? Uma igreja completamente perdida. Uma igreja que questionou até o apostolado do próprio Paulo, que pregou o evangelho para eles, mostrou a realidade em Cristo, e eles questionaram. Você pensa que as duas cartas de Coríntios não foi pregações de Paulo, foi questionamentos da igreja a respeito de situações. E as pessoas ficam assim, meu amado. Aí a gente vem, você vem no culto, escuta, mas aí depois eu vejo lá no Facebook, meu amado, cada coisa que eu fico espantado. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui, e eu vou continuar batendo na tecla. Esse negócio de você tirar fotos do seu corpo para ficar pondo imagem de Facebook, você tem que parar com isso. Até quando? Hein? Até quando? Ou você não está vendo que as redes sociais, aí o que está acontecendo nas redes sociais, meu amado?
Até quando você vai insistir com essa sua mania? Você não está vendo que isso é uma coisa demoníaca? Isso é coisa do demônio, meu amado. Ficar mostrando o seu corpo por uma multidão de pessoas verem. Meu amado, você, menina que é crente, seu corpo é santo. E não deve ser mostrado aí para qualquer um, não. Você tem que se resguardar em santidade para aquele a quem Deus te prometeu. Não é para você pôr em revista, não. Não é para você pôr em banca de jornal, não. Eu não estou falando que você é isso ou aquilo. Eu só estou te dando um alerta. Toma cuidado. Bota uma foto do seu rosto ali, simplesmente. Ou se não, bota qualquer outra foto. Mas não fique tirando foto do seu corpo e mostrando no Facebook. Eu vejo os comentários que falam disso, meu amado. Eu vejo, a não ser que você exclua eu dos seus contatos. Que eu acho é melhor, se você continuar assim, eu acho melhor você me excluir. Porque eu vou começar a dar comentários dessas fotos. E eu vou ter a questão de dizer que eu sou o seu pastor. Aí os seus amigos vão ficar meio esquisitos. Porque eu tenho visto, e você sabe disso. Quando você põe seu corpo lá, o que comentam os seus outros amigos? Porque os seus amigos clientes não comentam, mas os de lá comentam. Então, meu amado, toma cuidado. Em tempo de guerra, você não pode ficar dormindo, não. Você não pode ficar distraído, não. Porque senão o inimigo, ele faz como que fez com Davi. Olha lá, ó. Olha a artimanha que Satanás armou ali, ó. E o verso 2 continua, dizendo, passeando no terraço do palácio, observem como Davi estava distraído e totalmente fora do compasso. Acordou tarde, não estava nem lembrando do pessoal lá que estava se matando, né? Em nome dele, né? Em nome da pátria dele, e ele passeando no terraço. O que aconteceu? Ele estava tão distraído que, olha lá, ele olhou e viu a mulher tomando banho. E atraiu isso. Meu amado, quando a gente está distante ali, ó, a distração, volta lá, Bi. Obrigado. A distração é o outro problema sério. As pessoas se deixam distrair por serem displicentes, negligente, não é verdade? Ficar voando. E isso tira o verdadeiro foco. Davi poderia até estar em casa, mas ele poderia estar tentando fazer algum planejamento, qualquer coisa, lá sei eu. Mas não, ele estava completamente voado. E olha lá. E ele viu uma mulher tomando banho. Ele saiu totalmente do foco, meu amado. A falta de compasso te leva a uma distraição. E a distraição te leva a você perder o foco. Você se distrai e perde o foco. Que eu acho que alguns aqui devem ter exemplo já. Que você já perdeu o foco, às vezes, da sua vida realmente espiritual. E quando você lembrou, nossa, caramba, eu tinha que estar lá, eu tinha que fazer isso. Né? Está aí. Quando uma pessoa está distraída, em tempo de guerra, o pecado o alcança. Isso é certo, meu amado. A palavra diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramindo como leão, pronto a nos tragar. Se você ficar distraído, meu amado, ele entra. E quando ele entrar, ele vai abrir uma brecha. E por você continuar distraído, ele vai abrir uma grande rachadura. E quando você menos espera, ele já entrou. E essa é a complicação, meu amado. É que a gente fica sem perceber essas coisas. A gente vai vivendo a vida do dia a dia da gente, mas a gente não toma verdadeiramente a nossa vida espiritual como algo muito mais importante do que o meu trabalho, do que os meus relacionamentos. Que eu torno a dizer, todas essas coisas vão-se embora, meu amado. Mas a sua vida espiritual, se ela não estiver bem cuidada, você vai ficar. A questão é se você manter um compasso fiel com Deus, um compasso fiel com as coisas de Deus, se você ficar atento, né? Ser sóbrio,
ser vigilante, como a palavra diz, meu amado, o Senhor vai te dar vitória, porque Davi teve vitória porque enquanto ele estava atento, planejando, reunindo seu povo, esquematizando a guerra, olhando para os seus inimigos e dizendo, vamos para a guerra e vamos porque nós ganhamos, meu amado, enquanto Davi estava assim, nós vimos aí, Davi foi mas só foi ele começar a fraquejar, as coisas começaram a acontecer. 3, Binho, por favor. Seja fiel aos seus irmãos de batalha. Isso é muito importante, meu amado. Numa guerra, nós nunca vencemos ela sozinho. Né? Existe um ditado aí que diz que o herói é aquele que não conseguiu correr. É o que não conseguiu fugir. E eu passei por isso na minha vida, meu amado. Há muitos anos atrás, eu era rapaz ainda. Eu tomei uma surra num campo de futebol. Porque todos dos meus parceiros conseguiram correr para o lado do portão do clube lá, né? Do campo, né? E eu não consegui. Corri para o lado ao contrário. Eu apanhei do time inteirinho, meu amado. Do time inteirinho, sozinho. Pergunta para minha mãe, para minha irmã. Minha irmã ela não está aqui ali. Minha irmã quase bateu no técnico, porque minha irmã era brava. Minha irmã era a minha grande protetora, né? E ela pegou o rapaz, porque eu machuquei o rosto, fiquei tudo sangrando, cortei o braço. Eles me bateram muito, fui parar no pronto-socorro. Mas é por isso que eu digo, o herói é aquele que não conseguiu fugir. Então o pessoal falou, nossa, dona Zé ficou... É que eu não consegui fugir, porque se eu conseguisse, eu já estava do outro lado do muro há muito mais tempo. Eu sou bobo de tomar porrada dos outros. Eu vim para jogar bola, não vim para apanhar. Daquele dia em diante eu nunca mais joguei bola assim. Eu saí do time nunca mais. Então seja fiel aos seus irmãos de batalha, meu amado. Quando a luta apertar, fica ali, meu amado. Não foge não. Né? Vai à luta, veste a camisa. Não é verdade? A Bíblia nos ensina que é melhor ser 2 do que 1, não é verdade? Então você tem que estar ali do lado do seu irmão, né? Tem muito crente caindo, meu amado, tem muito crente morrendo, sabe por quê? Porque nós estamos querendo viver a nossa vida individual, cada um cuidando do seu cantinho, cada um no seu quadrado, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? Todo mundo ali, só cuidando ali do seu cantinho. Né? Ah, pastor, mas eu tenho problema. Ora, Cristo também teve. Sim ou não? Teve? Foi fácil o problema de Cristo? E ele se preocupou com quem? Hã? Na verdade, o problema de Cristo foi por causa do nosso problema. Cristo teve um problema em sério porque nós fizemos esse problema para ele. Mas agora, se eu tenho alguma coisinha, não quer dar, né? E nós queremos viver muito mais uma vida individual. Porque hoje a desunião dentro das igrejas é uma coisa terrível, meu amado. Desde quando eu sou crente, meu amado, eu lamento, eu já vou para 32 anos que eu sou crente, que eu sou cristã. Eu lamento essa situação desde o começo, meu amado. Essa divisão terrível, diabólica, que existe entre o povo evangélico. Talvez você que está nos visitando estranhe isso, mas é uma realidade e eu quero que você acorde para isso. Porque a Bíblia verdadeiramente diz que só há um Deus, uma só fé. E esta igreja, nós procuramos para fazer isso. Nós não temos portas fechadas para outros, não. Muito pelo contrário. Nós estamos querendo se unir numa batalha única. Numa batalha única contra um único inimigo. Porque a minha batalha, a minha luta, como diz a palavra, não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra o pastor X, não é contra o ministério Y, não. Não é contra o João e nem contra o Paulo. A minha batalha é contra Satanás, que está querendo tirar o meu compasso da igreja, que está querendo me distrair para me envolver com as suas artimanhas e me matar. No verso 5, vemos no verso 5 uma situação que
que veio por Davi estar fora do compasso e com a mente, né, distraída, displicente. Betsabá, que é a mulher que estava lá, disse, depois da situação, né, estou grávida. O escândalo seria grande e a desonra para o rei seria certa. Por isso o rei tramou um plano para se safar do seu erro. Davi olhou a mulher, desejou a mulher, teve relação com a mulher. Quer dizer, a mente de Davi fugiu totalmente, né, daquilo que ele deveria ser, rei, exemplo. Fugiu totalmente, porque estava distraído, saiu do compasso. Aí desejou a mulher, teve a mulher, engravidou a mulher, e a coisa foi ficando mais difícil ainda, o caldo foi engrossando mais ainda. É aquilo que acontece com muitos, meu amado. Nós caímos nos erros, meu amado, e aí a vergonha fica sendo muito grande. Quem nos envergonha, quem nos aponta no escândalo, não é Deus, não. É o próprio Satanás. E foi isso que aconteceu no coração de Davi. Davi se preocupou com o escândalo, se preocupou com a situação que poderia ocorrer. Ele pegou e tramou uma cilada. No versículo 8, ele diz lá, quando deu uma folguinha, o Urias, que era o esposo de Betsabá, veio, ele diz, depois que disse Davi a Urias, ele veio da guerra, um tempo, né? Se ajuntou lá, aí teve com Davi, aí Davi disse para ele, desce até tua casa e lava os teus pés, né? Quer dizer, vai para tua casa, fica lá, fica com a sua esposa, tipo assim, né? Você vai lá, você estava em guerra, você voltou, né? Você vai ter com a sua esposa, aí vai falar, o filho é teu, né? E ele se safa, tranquilo, né? Tipo daquele, eu dou até uma ajudinha depois que ele nascer, né? Mas o filho é de Urias, não é meu, né? Ainda que talvez Deus ia fazer sair a cara de Davi certinho, né? E eu ia olhar para ele e falei, mãe, mas é Davi ou Davi, né? Porque Deus é Deus, sabe? Então aí ele pediu para que o homem fosse para casa, né? E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Quer dizer, ele planejou tudo, né? Vai lá, vou comer, você vai comer bastante, ficar forte, e depois você vai dormir na sua casa, né? E fica tudo bem. Porém, Urias nos dá uma lição de fidelidade aos seus irmãos de guerra. O que ele fez, meu amado? Ele foi e dormiu junto com os outros soldados à porta do palácio, lá no local onde os soldados estavam dormindo. Ele não foi para casa. E aí o rei ficou sabendo, né? Aí o rei ficou bravo, ele falou, ixi, não vai dar certo, né? Vai crescer lá e o cara falou, eu estava em guerra, como é que ia aparecer isso aí? Né? Você comeu melancia inteira, né? Não ia dar certo. E certamente ela ia acabar confessando para o esposo, e falar, não, foi o rei. Ia ficar meio complicado, né? Aí no versículo 9 diz, porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. No versículo 11 ele diz lá, e disse Urias a Davi, porque Davi questionou isso, né? Aí ele disse, a arca e Israel de Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, que é a quem ele mandou para a guerra, né? Meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida, olha a honra, olha a palavra desse cara. Pela tua vida, rei. Pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha a fidelidade do cara, não só para com os soldados que estavam lá em guerra. Puxa, eles estão em guerra e eu vou ter esse conforto? Não, eu vou continuar aqui até a hora de eu voltar para a batalha. E ele não só isso, ele chegou para o próprio rei e falou, não, rei, por tua vida, rei, por tua vida, eu prefiro ficar aqui, porque eu estou aqui para entregar minha vida por ti. Pela obra que o Senhor tem, pela obra que Deus tem na sua vida e pela sua alma, eu não vou.
Aí eu digo, meu amado, há uma fidelidade dessa em seu coração? A fidelidade de Urias nos mostra como devemos nos comportar perante a igreja e aos irmãos em tempo de guerra. Em alguns momentos de nossas vidas, temos que abrir mão de nossas próprias vontades e desejos para fazer a vontade de Deus para com a sua obra e a vida de nossos irmãos. Pois enquanto muitos estão em suas distrações, existem tantos se perdendo e morrendo na batalha da vida. Quantos estão morrendo, meu amado? Que poderia ser você o socorro dele. Isso aí é com o pastor. Pastor que se vire, ele que vai lá. A palavra não diz, ide todos os pastores e pregai o evangelho. Fala isso? Ide todos os diáconos e pregai o evangelho. Fala isso? Fala o quê? Ide todos, né? Todos. Quem é esse todos? Quem é esse todos, meu irmão? Somos nós. Aqueles que começaram a conhecer essa verdade para transmitir essa verdade. E para isso, meu amado, nós temos que ser fiel. E a nossa fidelidade tem que chegar a um ponto de nós abrirmos mão. Porque foi isso que Cristo fez. Foi isso que muitos fizeram. Foi isso que o pastor Luiz fez por minha vida. Ele abriu mão de sonhos, daquilo que ele queria, para ir viver uma vida humilde e pregar o evangelho. Jejuar, meu amado. Vocês não conheceram o pastor Luiz no comecinho da vida cristã dele, não, meu amado. O bicho dava para ver do outro lado das costelas dele, meu amado. Porque ele jejuou quase que direto pela família dele, que a mãe dele, minha sogra, era macumbeira de primeira classe, meu amado. Ela fazia assim, ó. O facão saía voando e entrava na goela do cara. Sério, meu amado? Então, quando eu comecei a namorar com a pastora, só Jesus. Se não fosse Jesus na nossa vida. Quando eu fiquei sabendo, a bichinha era daquelas da pesada mesmo, pesada mesmo. E a minha sogra, você já, não sei, quem conhece minha sogra sabe como é. O negócio dela é escrever ou não leu, ou aprende, porque a bichinha é fogo. Mas ela é sincera. E o pastor Luiz batalhou muito. Muito. Eu tinha o pastor Jucimar, sabe o pastor Jucimar? Aquele que vem aqui, aquele homem bonito, aquele menino bonito, que prega incrivelmente. Aquele menino estava indo para as drogas, meu amado. Ali em Pirituba, no Jardim Cidade Pirituba. Quem conhece ali, sabe? Ele estava indo para as drogas, meu amado. O Juscelino, aquele que toca na banda, que fez o CD, né, que vocês têm, aquele menino, ele não queria nem saber de ser crente, porque ele achava que ser crente, ele ia deixar de ser homem. Literalmente ele falava isso. Tem o meu outro cunhado, Juscelmo, que é o mais novo, caçula. Hoje está na igreja, está firme. Está tendo uma luta lá, mas é Deus mostrando para ele que ele tem que ficar mais firme. Esse entrou nas drogas, meu amado. Ficou anos nas drogas. Chegou a pegar um revólver e dar um tiro dentro do quarto dele. Loucura. E o pastor Luiz jejuando por toda essa família. Eu entrando na vida do alcoolismo, meu amado. Eu com 2 meses de casado, eu joguei aliança no tapete da sala da minha casa. Dizendo não mais para minha esposa. Essa mulher que hoje está comigo há 30 anos. Com 2 meses, meu amado, eu peguei a aliança e joguei no tapete da sala.
Se não fosse Deus entrar nas nossas vidas, meu amado, e um homem tomar a decisão em batalhar, em esquecer a sua própria vida, um homem que era formado em advocacia, um homem que tinha um talento muito grande, já há muito tempo, pastor Luiz não escreve livro agora não, há muito tempo o pastor Luiz tem essa capacidade. Esse homem deixou tudo, meu amado, todos os talentos possíveis e imaginários, e entregou a sua vida para Cristo. Esse homem foi para as praças, meu amado. Esse homem tomou surra na praça, porque pregava o Evangelho, meu amado. E graças a Deus, através desse trabalho, dessa fidelidade, Deus me alcançou. E eu passei a ser homem. E eu passei a ser verdadeiramente homem. Porque do jeito que eu estava, eu ia ser um cachorro. Eu ia ser qualquer coisa, menos homem, meu amado. Porque para começar, eu não estava nem honrando a minha casa. Eu comecei, só porque eu achei que eu era casado, eu nunca cheguei em casa tarde, quando eu era rapaz, assim. Mas eu casei, eu comecei a sair do serviço e ir para bar com um amigo. E por causa disso, eu quase acabei com o meu casamento, meu amado. Hoje talvez eu não estaria nem vivo, ou talvez seria um velho beberrão, esfarrapado e perdido nessa ajeta do mundo. Mas Deus me alcançou por causa da fidelidade de um homem que resolveu abraçar a batalha do Evangelho em favor de alguém. E não desistiu, mesmo que custou preços para ele, mesmo que custou caro para ele, mesmo que ele, até hoje ele disse que ele era para ser um homem muito rico. Porque o pastor Luiz tem capacidade para isso. Mas hoje ele sofre vendendo seus livrinhos, meu amado. Batendo quase que de porta em porta. Nós temos uma caixa aqui de livros dele. Livros incríveis, incríveis. Mas ninguém se interessa. Mas esse homem abre mão, meu amado, de muitas situações. Esse homem me socorreu em tantas situações na minha vida, meu amado. Esse homem saiu de Belo Horizonte, Minas Gerais, e veio me socorrer aqui em São Paulo. Ele deixou muita coisa. Preferiu ficar às portas do que comer os manjares do rei. E nós, meu amado, e eu, e você, o que estamos fazendo? Quantos irmãos você já viu morrer do seu lado, meu amado? Quantos irmãos que estavam aqui conosco e se foi? Eu batalhei, meu amado. Eu liguei, eu falei, eu mandei mensagem. Mas infelizmente eu acho que ela se perdeu. A Juliana, cadê ela? Onde ela está? De que célula ela é? Por que ela foi embora? Por que nós deixamos ela se distrair com o mundo? Por que nós deixamos tanto se distraírem com o mundo, meu amado? Por que nós deixamos essas pessoas abandonarem o caminhada, saírem do compasso? Urias nos dá um exemplo totalmente diferente daquele que deveria dar o exemplo, que era Davi. Por isso que a Bíblia é uma coisa tão incrível, meu amado, que ela não esconde as coisas verdadeiras. Essa história de Davi poderia ficar muito bem coberta, né? E continuar dizendo que Davi era um rei sensacional. Mas Deus prefere mostrar a verdade do homem. Não para envergonhar o homem, meu amado, mas para mostrar que o homem precisa dele. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, meu amado. Não só para nós vivermos, mas também para fazer a obra de Deus, meu amado. Fidelidade é algo muito importante. Então, meu amado, seja fiel aos seus irmãos de batalha. Lute, meu amado. Não deixe ninguém se perder, não. Você que tem um companheiro aqui na igreja, gruda nele, meu amado. Se você vê que ele está fraquejando, vá, lute, ligue.
né? Hoje de manhã eu estava olhando aqui a ministração do diácono Adriano para o pessoal de célula, e ele estava falando sobre isso, né? Olha, meu amado, lute, ligue, faça contato, lute por essa pessoa. Você que é líder de célula, meu irmão, você que pertence a uma célula, se você vê que alguém está falhando, não fique esperando seu líder, não, vai lá, seja você um Urias, não fique esperando seu líder, não, porque às vezes o seu líder está dormindo, viu? Às vezes o seu líder está distraído, às vezes o seu líder está fora de compasso. Então mostra para ele a sua fidelidade e vai atrás, meu irmão. Vai atrás, traz de volta, ame, chore, ore por essa pessoa. Eu estou muito triste com a Juliana, não com ela, mas pela situação. Porque eu liguei para ela, eu falei com ela, eu mandei mensagem, toda vez eu falava no Facebook, toda vez eu falava, eu tenho ela no meu celular, eu mandava mensagem. E ela foi sumindo, sumiu, meu amado. E tantos outros foram assim, meu amado. Sabia que o ano passado nós tivemos um déficit, uma baixa muito grande de pessoas na igreja, meu amado? Muito grande. Eu ia até trazer na reunião, ia até falar para a Cintia fazer um apanhado. Mas o ano passado, meu irmão, nós tivemos uma baixa muito grande de pessoas que saíram, que sumiram, que desistiram. O outro. Na guerra, quem não luta por nós, luta contra nós. Olha a situação desse rei, como exemplo, né? O próprio rei tramou uma sentença contra o seu próprio soldado mais fiel, colocando na frente de batalha quando essa estivesse mais tensa, para que assim ele morresse. Aí no versículo 15 ele diz, escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força de peleja e retira-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Porque Davi queria acabar, né, esconder o seu erro, fazendo isso. Olha a situação que chegou, a displicência. Olha a situação que chegou deste homem, que tinha tudo, que estava com tudo. Olha a situação que ele chegou, meu amado. Ele pecou porque desejou, pecou porque cometeu o erro e acabou matando o esposo dela, não é verdade? O erro de Davi o deixou cego, que acabou de uma maneira se aliando ao inimigo, expondo o seu servo, levando à morte. No reino de Deus, quem não trabalha, dá trabalho, meu amado. Isso é certo. Quem não ajuda a carregar a carga, se torna a própria carga. Meu amado, como tem sido difícil alguns momentos da igreja, como eu falei, né, no culto passado, nós temos que voltar atrás para reviver um monte de coisa só porque empacou um lá atrás. E como é difícil tirar esse empacado do caminho. E atrasa. Então, está aí, meu amado. No reino de Deus, quem não trabalha, dá trabalho, meu amado. Porque fica distraído, fica voado. E quando você vai falar alguma coisa, ele está tão distraído, que ele está tão fora do compasso que acontecem essas coisas. Pergunta. De que lado você está, meu amado? De que lado você está? Você precisa entender isso, que ninguém é neutro nesta guerra. Ou você está no campo de batalha matando gigante, ou está sendo um peso. Isso é uma realidade, meu amado.
Isso é uma realidade. Eu sei que você gostaria de receber um culto que tivesse jorrando bênção, as paredes jorrando óleo, né? Azeite, né? De vitória, e a igreja pulando, né? Como tem muitos por aí. Não, minha amada, mas eu creio que essa palavra é a maior vitória que você pode ter na sua vida, porque é uma palavra de alerta. Porque eu digo uma coisa, que a partir de que você aceitou Jesus, a cura, a bênção já está sobre você. Porque a cura não está na igreja, a cura está em Cristo. E se você está em Cristo, a cura está em você, meu amado. Você, a própria palavra diz que nós somos mais que vitoriosos na igreja. Não é? Nós não somos mais vitoriosos na igreja? Não? A palavra não diz assim? Que eu sou mais que vencedor na igreja. Glória a Deus. Eu sou mais vencedor em Cristo Jesus, meu amado. Porque foi Ele que venceu a batalha por mim, meu amado. Então, de que lado você está? Qual é só o seu lado? O outro, Binho, para a gente ir encerrando. Psiu. Conclusão. Primeiro, ande no compasso da igreja, em tudo o que ela estiver fazendo, orando, jejuando, cultuando ou discipulando. Segundo, não se distraia, seja sempre atento e em vigilância, pois o inimigo está ao derredor, pronto a tragar. Fidelidade aos irmãos e à igreja, para que na união do Senhor Ele ordene a bênção. 4 e último, se una, pois a união faz com que a igreja seja mais forte e vença. Amém? O outro, bem, um desafio para você. Firmar uma forte aliança com Deus em torno do chamado e do propósito profético que Ele tem para nós como igreja. Não abandone o costume dos reis, que era estar sempre em prontidão na guerra, né? Entre na batalha. Você